Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da missa. Noraldino Antônio Tonoli, 30º dia. Alberto Amadeu Ferrari, 7º dia. Leonardo César Amistalden, Rubens Maciel, Anastácia Ambil Petrilli, 1º ano de falecimento. Antônio José Petrilli, Constantino Ambil Júnior, aniversário de falecimento. Ação de graças a Santa Ana, pedindo paz pelo mundo. Pedindo bênçãos, paz e harmonia em nossas famílias, nossa comunidade e para o mundo. Também para os nossos familiares, parentes, amigos e conhecidos que estão doentes. Tarcísio Ugolini Sardanha, Maria José Wolff. Pedindo bênçãos e graças e dando graças aos aniversariantes, dizimistas e colaboradores do mês de novembro. Inês Ruth Victor, dia 12. Hélio José Banvart, dia 14. Olinda Maria Mistalden Assis, dia 14 também. Eu e o Hélio, no dia 16. E pelos 10 anos de casamento de Bianca Menezes e Marcel Menezes. Pelas intenções pedidas pelo WhatsApp e Facebook, que não foram anunciadas, e pelas intenções que trazemos em nosso coração. 32º domingo do tempo comum. Precisamos estar atentos sempre, pois o perigo da hipocrisia e da vaidade pode nos alcançar. Essa é a oposição de Jesus aos fariseus, que buscam aplausos e distinção no meio do povo. Aí, o indefeso, o pobre, o humilde, são acometidos de injustiças. Por isso, Jesus vê com profunda compaixão o gesto da pobre viúva e sua oferta no templo. Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Fiquemos em pé para começar a missa.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para esta Eucaristia, celebrando a liturgia do Dia do Senhor, neste domingo que sempre nos lembramos da morte, da entrega total de Jesus por amor a nós e da sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre todo o mal. Que a graça e a paz de nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. E no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda a adversidade, para que, sem impedimento de corpo e de espírito,
nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e seu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Bendize
Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, mas o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, sempre na Eucaristia, de um modo muito especial, nós ouvimos a palavra de Deus, trechos da Sagrada Escritura, que sempre tem um convite para nós, uma mensagem de Deus que quer o nosso bem, que quer a nossa vida, que quer finalmente a nossa felicidade neste mundo. Sempre aos domingos, a primeira leitura tem muita relação com o Evangelho. Durante a semana, nem sempre, não é? Mas sendo palavra de Deus, não é difícil a gente fazer a ligação entre as leituras. Mas no texto de hoje nós vimos muita semelhança na primeira leitura, quando Eliseu
pede para uma viúva que lhe desse de comer. Então ela diz que pena, eu tenho só para mim e para o meu filho, não é? Estamos com fome e não daria para nós 3. Elias diz o quê? Não, faça primeiro para mim, não é? Um pãozinho e me traga. E com esse gesto daquela pessoa, diz o texto, a palavra de Deus, a farinha não acabou e nunca mais faltou, não é? Sempre tinham de sobra. No Evangelho tem muita semelhança. Jesus, primeiro, ele nota, e aí é importante nós sempre olharmos para nós, não a nossa volta, né? Porque é fácil para nós vermos defeitos, fragilidades, pecados, não é? Nos outros. Mas o convite é sempre para que voltemos a nós mesmos. Jesus nota que muita gente ali, os mais religiosos daquela época, os doutores da lei, eram pessoas cumpridoras de todos os deveres, não é? Faziam questão de ser muito fiéis. Só que isso era um gesto exterior. Não faziam o bem por conta ou por causa de Deus, não é? Eles se colocavam no lugar principal. E Jesus dá exemplos, não é? Eles gostam de ser cumprimentados, as pessoas faziam reverência a eles, não é? Gosto das primeiras cadeiras nas sinagogas, não é? Não tem problema. Aqui, aliás, tem banco vazio. Podem vir na frente, não é? Só não fica bem ficar aqui olhando para a comunidade, mas tem lugar, é diferente, viu? Porque tem gente que não gosta de ficar na frente, né? O padre olha muito para mim quando ele está lá falando, não é? Não tem problema, eu olho para todos, não é? Em geral, às vezes eu olho até para cima, para ninguém se sentir tocado pela palavra. Mas aqui diz que eles gostavam de ser reconhecidos, né? Nos banquetes, os melhores lugares, para pegar o vinho bom, não é? O alimento, a comida gostosa que saía primeiro, eles eram servidos. Então, pessoas que se buscavam, e mesmo numa vida de muita prática exterior, que era inquestionável, não é? Mas Jesus, ele olha o coração das pessoas, não é? E Deus é assim, ele conhece o nosso coração. Então não adianta a gente querer enganar a Deus, porque Deus tudo sabe. E se há algo que entristece, nós poderíamos dizer, porque em Deus a tristeza não combina, não é? Mas falando na linguagem humana, para nós, se há algo que poderia entristecer o nosso Deus, é notar que nós somos católicos, cristãos, de aparência. Fazemos de conta, não é? Até participamos muito dos sacramentos, da Eucaristia todos os domingos, não é? Rezamos até em casa, mas um coração que está cheio de nós mesmos. É esse orgulho, essa vaidade que às vezes nos ronda, não é? Então Jesus ali ficou olhando, porque tinha um lugar no qual se faziam ofertas ao templo, não é? E nós sabemos que para o templo, claro que era Deus, tinha o seu lugar, porque era o lugar onde Deus habitava, não é? Para os judeus o templo era sagrado. Então as pessoas faziam as doações para a manutenção do templo, que era muito grande, tinha funcionários, tinha despesas, não é? Então, mais uma vez, não é a Deus que estavam dando, mas para a obra de Deus. Assim como acontece na igreja nossa, não é assim? Todo mundo sabe. A igreja, esta igreja aqui, toda a dependência da paróquia é mantida pela contribuição dos fiéis, não é? Então, não é diretamente para Deus, porque às vezes a gente vê, né, em algumas dessas igrejas que vão aparecendo cada vez mais, eles falam que está dando para Deus. Deus não precisa de nada do que é nosso. Tudo deu para nós. Mas quando nós doamos, ofertamos, é para a manutenção da obra dele, que é a igreja que Jesus nos deixou, não é? Com os apóstolos e que caminha até hoje. Mas, enfim, Jesus notava que nesse lugar onde se faziam as ofertas, vinham pessoas muito ricas, de muitas posses, e doavam grandes quantias. No início da missa eu dei atenção, quase nunca reparo. Vocês viram que tem um anjo tocando trombeta ali em cima?
E era assim no templo. Porque lembram em Mateus, se não me engano, Mateus 5, no Sermão do Monte, quando você der esmola, não toque a trombeta, avisando, olha, estou doando. Mas no templo era assim. Quando alguém doava uma grande quantia, nossa, doou 5.000 reais. A trombeta tocava alto, falando, olha, aquele ali doou bastante. E vinha outro e tocava a trombeta. Doou 3.000, outro doou 2, não é? E quando os pobres doavam, era silêncio. Não trocava a trombeta, porque não valia nada. E nós vimos no Evangelho, uma viúva se aproxima com tanto amor a Deus, e ela doou 2 moedas que não tinham quase valor nenhum. Se doasse, se deixasse doar, não ia fazer diferença nenhuma para o templo. E Jesus aí chama, porque ele estava ensinando, chama os discípulos e falam, olha, vocês têm que se espelhar nesta viúva ali, que acabou de fazer oferta. Certamente falaram, Senhor, o que é isso? O Senhor tinha que animar as pessoas a darem mais. E Jesus fala, pois é, ela deu 2 moedinhas que não têm valor, mas ela deu tudo o que tinha. É bem diferente, não é? Do que eu doar o resto, não é? E aí eu pensando, refletindo sobre o Evangelho, a gente vai se lembrando de coisas da vida, não é? Me lembro um tempo que trabalhava muito com jovens, e havia os retiros para os jovens, retiros vocacionais, tudo. E eu era da comissão que organizava. Aí sempre um assunto era esse, eles não podem pagar a taxa, que era, vamos dizer, 20 reais. Aí toca, não é, a nossa congregação na época, os jesuítas, pagar para eles, não é, para fazer um retiro. E a gente sabia que nos fins de semana iam nas baladas e gastavam mais de 150 reais na época. Mas não podiam, não é? Vocês percebem o que está acontecendo? É para Deus eu não tenho condição, não é? E no fundo não é para Deus coisa nenhuma, é para eles. É um bem para mim. Quando eu faço um retiro, não é? Ou uns dias de espiritualidade, um encontro, eu estou recebendo ali, não estou dando nada a Deus, é Ele que está me dando. Mas vocês vejam a diferença? Para gastar com coisas pessoais, tinham, mas para colaborar, porque nem era pagamento, era colaboração, para que pudessem, não tinham, não é? Vinham com aquela cara de necessitado. Então, Jesus aqui toca uma questão importante, não é? Se nós fazemos as coisas, a quem nós fazemos? Não é? E aí entra os ministérios na igreja, porque tudo pode ser motivo para nós nos procurarmos, não é? E não procurar a glória de Deus, procurar que o Evangelho seja anunciado, não é? Seja vivido. E pode acontecer que às vezes eu participo de alguma coisa, exerço o ministério para ser visto, reconhecido. Tem exemplos também, o padre sempre tem muito exemplo, mas não, evita de dar, porque às vezes fala, foi para mim aquela, aqui não é para ninguém, é de outro lugar. Não é um exemplo muito simples. É a pessoa que veio, mas naquele domingo não ia cantar o salmo. Simplesmente foi embora. Eu vim para cantar o salmo, e só vinha no dia que era para cantar o salmo. Aí a maquiagem muito caprichada, né, a roupa, subia, e quando falou, hoje vai ser fulano que vai cantar. Viu, está na escala, ele se enganou, foi embora, porque veio toda produzida a pessoa, não é? E não foi o dia. Vocês percebem? Tem muito disso na gente, não é? Em nós. Aparecer, ser valorizado, ser cumprimentado. Aliás, aproveito a deixa, como diz o povo. Nós aqui todo domingo, é uma questão assim, delicada, a gente não tem às vezes pessoas que proclamam a palavra, a primeira leitura, a segunda, as preces, sempre são as mesmas pessoas. Eu acho que aqui tem pessoas que poderiam ler direitinho. É ruim pegar na hora, sabe a pessoa, você hoje, Paulo, não, porque às vezes fica nervosa. Agora, precisaríamos organizar de tal modo que mais pessoas se oferecessem, porque é difícil a gente ficar, entre aspas, caçando pessoas. Mas vejam, é algo que eu estou doando.
E aí tem que saber, eu não tenho essa serenidade, eu não consigo, eu não leio bem. Você tem que saber das coisas, não é? Porque é ruim alguém se oferecer e depois a gente perceber que não dá conta, não é? Porque proclamar a palavra é importante, as pessoas ouvirem, não é? Então, vou dar uma sugestão. Hoje, no final da missa, me veio agora, a Edilene fez a segunda leitura, ela estará lá na porta. Você, por gentileza, diga, eu gostaria de, vez ou outra, poder ler, não é? E aí passa o seu contato para ela. Porque aí a gente, por exemplo, na quarta-feira, manda mensagem. Fulana, fulano, você estará na missa domingo próximo? Estarei. Então você poderia fazer a primeira leitura e, se for o caso, até tira uma cópia. No celular hoje é tão fácil, tem a liturgia diária. Você poderia fazer a primeira leitura domingo que vem? Será que a Edilene podia assumir essa missão? Porque o Hélio também tem muita coisa para ele. Fica preocupado, porque tem que cuidar do som, tem que cuidar da transmissão, não é? E fica ruim, é um aperto que passa. Estão vendo, gente, são coisas simples, mas eu posso me oferecer. Porque aqui Jesus não está falando só de dinheiro, está falando do que nós somos, do que nós temos no íntimo, não é? E uma comunidade como a nossa pode ter mais pessoas que colaborem, não é? Vamos começar, então, por essa questão das leituras e das preces, tá bom? Então, isso me veio agora. Eu podia pedir para a Silvinha, mas a Silvinha também já tem um monte de coisa, né? Ajuda em outras áreas, e é comentarista oficial da missa. Aqui tem que ser alguém que tenha mais, não é? Traquejo. Mas vocês veem, são coisas simples, mas podem significar muito e produzir fruto, não é? Está combinado, então, depois da missa, né, procura a Edilene, tá? E sabendo que não vai ser todo domingo, você, não é, algum domingo vai ser convidado, você prepara, treina em casa, não é? Porque é importante que as pessoas ouçam e entendam. O ideal, inclusive, falando já é uma catequese litúrgica, o ideal seria a gente não ler no folheto, né? As paróquias todas não têm, porque aí você nem lê direito e nem escuta, não é? O ideal seria ouvir, que entra pelo ouvido a palavra de Deus e cai no coração, não é? Pode até fechar os olhos na leitura, na palavra. Agora precisa ser leitura bem feita, não é? Treinar antes, vocês percebem? E convidar na hora, a pessoa fica nervosa, tem palavras que às vezes não é obrigada a saber, não é? Então vem pergunta para o padre, para alguém da comunidade, não é? Mas não fazer igual uma vez em Campinas, tinha a palavra sicômoro. Já ouviram falar na leitura? No Antigo Testamento tem. É uma árvore, né? Muito grande, sicômoro. Aí um leitor veio antes da missa, padre, tem uma palavra lá que eu não sei bem. A pronúncia é essa mesmo, sicômoro? Falei, é. E o que é? Aí eu expliquei, é uma árvore e tal. Aí ele chegou assim, leitura do profeta tal, né? Aí chegou lá e havia um sicômoro. Ele falou, um momentinho, eu gostaria de explicar o que é sicômoro. Então, é bom você saber, mas não compete parar a leitura, né, para explicar. Mas isso aqui é uma catequese muito básica, não é? Porque é um ministério, vocês sabiam? Antigamente, tinha a instituição do ministério do leitor. Então, durante a missa, o bispo, ou às vezes delegava ao padre, instituía aquela pessoa como leitora ou leitor. É um ministério, assim como o canto também é um serviço que se presta à comunidade, não é? Os acólitos, que aliás estão vindo aqueles 2 irmãozinhos gêmeos, que vêm sempre ajudar, a Dione orienta, não é? É o ministério de acólito. E tem o ministro da Eucaristia, que é outra coisa, mas aqui acaba o ministro fazendo de acólito. Mas por quê? Porque não tem pessoas que se ofereçam. Agora, com esses 2 meninos, eu já vi outros que estão, a família vem, padre, meus filhos também gostariam. Que maravilha, né? Por que não veio antes? Mas tem que começar com alguém. Então, gente, resumindo, o Senhor nos convida a nos oferecermos
não parcialmente. Quando é para Deus, a gente se oferece inteiramente, não é? E confiando na providência divina. Vocês viram aquela viúva? Eu pensando, refletindo, a gente sempre pensa fora do texto. Eu imaginei que tinha algum rico ali, pessoa de posses, que tinha o coração bom. Porque tem gente também que não ia para aparecer, até pedia, olha, se puder não tocar trombeta para mim, eu agradeço. Viu, não toca trombeta, deixa para tocar, toca 3 vezes depois para o outro, que doava muito. E essa pessoa de coração reto, sincero, que fazia de coração mesmo as coisas, talvez tenha notado a viúva, porque geralmente a pessoa, quando é sensível, quando tem bondade, ela percebe as coisas. E talvez notou a viúva e chamou depois. Filha, eu vi que você deu, não é? Eu sei da sua situação. Então eu tenho gosto em te ajudar. Percebem? E não como aqueles que faziam orações na casa da viúva e cobravam. Por isso Jesus fala aqui, né? Devoram as casas das viúvas, porque eles iam para rezar, mas cobravam por isso. E tiravam tudo que a coitada tinha. Assim esse outro percebeu e foi ajuda, como aconteceu com aquela viúva, não é? Em Sarepta, que Eliseu depois, através desse gesto, fez com que nada faltasse na sua casa, na sua família. Sejamos então, irmãos e irmãs, generosos para com Deus, muito agradecidos a Ele e confiando sempre na divina providência, que nunca nos deixa faltar nada do que é necessário e importante na nossa vida. Amém. E juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai, invoquemos com toda a fé a Deus Pai Todo-Poderoso, que venha ao nosso encontro e escute a nós, vosso povo, que clama com fervor. Senhor. Vós, que nos revelais vosso amor, animai vossa Igreja, a sua missão, e que ela anuncie com alegria o Evangelho da salvação. Continue proclamando vossa justiça e bondade e defenda sempre os mais pobres e abandonados. Senhor, os pobres, ouvimos. Livrai nossas comunidades dos desejos vãs de poder e distinção e tornai-as firmes e fiéis ao projeto do reino e seus valores. Senhor, Deus dos pobres, ouvimos. Guardai em vosso coração divino os abandonados pelo sistema social, os pobres, as viúvas, os órfãos, idosos, indígenas e tantos outros rostos que sofrem discriminação. Senhor, fazei crescer em nós o espírito de partilha e de humildade, a exemplo da viúva do templo e daquela mulher de Sarepta. Senhor, ó Deus Santo, confirmai-nos como vosso povo e esperamos corresponder em cada dia com vossa bondade e misericórdia, por Cristo vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre.
irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, olhai com benevolência para o sacrifício que apresentamos, a fim de que participemos com amor do mistério da paixão do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade. Pois, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós vos louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança
e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Verdejantes
Oremos. Fortalecidos por este alimento sagrado, nós vos damos graças, Senhor, e imploramos vossa clemência para que, pelo dom do Espírito Santo, perdure a graça da santidade naqueles que receberam a força do alto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos a bênção de Deus por intercessão de nossa Mãe e Padroeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E a todos vós e as vossas famílias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e glorificai o Senhor com vossa vida. Graças a Deus.